Olá, boa noite. Vamos aguardar um minutinho, a gente já inicia aqui. Todos estão entrando na sala. Só um minutinho. Bom, já temos uma quantidade aqui de participantes relevante. Vamos dar início aí a mais um dia da Semana Societária. Boa noite a todos. Estamos aqui no terceiro painel do nosso evento. O meu nome é Vinícius, eu lidero as iniciativas de conteúdo do Basement. É com muita honra que a gente abre mais um painel aqui do nosso encontro. Desde segunda-feira estamos imersos aí em temas da nova governança. Já discutimos modernização do registro empresarial, discutimos o uso da inteligência artificial na governança corporativa. E hoje a gente tem um tema aí que rende muita discussão com convidados de peso. Então, a gente tem um ótimo espaço para ter discussões produtivas. A Semana Societária tem esse objetivo. A gente quer discutir temas que fazem parte dos novos padrões de governança. Nós entendemos que existem padrões do passado que precisam ficar no passado e agora a gente precisa olhar para o futuro, né? O futuro já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, nada mais importante do que trazer esses assuntos para a pauta. Esse é o nosso objetivo. A Semana Societária ela é um evento organizado pelo Basement. Basement é uma legal tech pioneira na gestão societária e na gestão de equity de empresas brasileiras. Nós temos um propósito muito claro, que é criar um mundo com mais donas e donos. Nós acreditamos que ter muitos sócias e sócios não é um motivo de problema. E a tecnologia ela é elementar para a gente conseguir alcançar esse objetivo. É, O propósito do Basement e o propósito da Semana Societária se parecem muito, então vocês entendem a razão desse evento existir. Aproveito também esse espaço aqui para agradecer os apoiadores da Semana Societária. Eles ajudaram a amplificar a nossa mensagem e chegar até vocês que estão assistindo o evento. Então fica aqui o nosso agradecimento ao ATICS, Programa de Inovação do Matos Filho, ao Grupo A2 Soluções Inteligentes, ao Escritório PGLOL, à Vortex e à C2R Advocacia. Antes de passar a bola aqui para os nossos convidados, algumas orientações importantes para todos que estão assistindo esse encontro. Na barra inferior da sua tela, você vai encontrar um símbolo de Q&A. Esse é o botão que você precisa apertar para enviar perguntas. Esse espaço aqui não é um monólogo, não é uma palestra, é um espaço de diálogo. Então, todos estão convidados a participar com dúvidas e comentários. Clica aqui no ícone do Q&A e envie suas dúvidas. Esse evento vai ficar gravado, ele vai ter 1 hora de duração, então vamos até às 7. E quem participou de pelo menos 2 encontros da Semana Societária vai receber um certificado de participação. Então, se por acaso você não esteve no encontro de segunda e de terça, você ainda pode estar presente hoje, pode estar presente amanhã, no nosso último dia, e você recebe o certificado. Dito isso, vamos ao que importa, né? Hoje, o tema do debate do terceiro painel da Semana Societária é compliance sob a ótica dos principais casos brasileiros. Nós vamos receber o Otávio Yazbek, sócio do Yazbek Advogados, e a mediação dessa conversa será feita pelo Juliano Cornacchia, CEO e fundador da Vortex. Mais uma vez, contribuam com perguntas, esse espaço é aberto para todos participarem. Passo a bola aqui para o Juliano, o Otávio, para entrarem aqui nessa conversa, eles ainda não estão. E, mais uma vez, espero que a gente tenha um ótimo painel, que todos contribuam e uma boa noite a todos. Vamos lá. Juliano, Otávio.
Opa, boa noite, Otávio. Boa noite, Vinícius. Tudo Boa bem? noite, Juliano. Tudo bom? Boa noite. A A bola tá gente com estava você. conversando na salinha, acabou ficando. Não, agora já tá no jogo, é pra valer. Boa discussão aí, tá bom? É, Muito legal. obrigado, Obrigado, Vinícius. Vinícius. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer participar desse evento da Basement junto com o Juliano, já amigo de longa data, já lidamos em diversos casos, desde o tempo em que ele advogava ainda. Basicamente, me convidaram para discutir com vocês alguns desafios relacionados a questões de compliance. E, embora eu tenha tido oportunidade nos últimos tempos de atuar em diversos casos que envolvem dimensões do compliance, eu sempre destaco que eu não sou exatamente um advogado de compliance, que eu advogo nesses casos, em que eu lido com esses casos, como um advogado dissocietário, como um advogado com foco em governança, que está lidando com essas questões de compliance. E eu acho que essa distinção é uma distinção importante por mais de um motivo. Eu gostaria de, nessa primeira parte da nossa exposição, antes de abrir para as perguntas, que o Juliano certamente vai trazer e que Sim. depois nós vamos abrir para vocês fazerem também, eu gostaria de explorar um pouco essa questão da fronteira entre o societário e o compliance. Porque eu tenho uma preocupação muito grande com o discurso de compliance solto no mundo, com aquele discurso de compliance que, de uma hora para outra, se tornou aquilo que todo mundo deve adotar e que passa a ser indiferente ao tipo de empresa, ao mercado em que ela atua, aos riscos que você precisa efetivamente enfrentar. Na verdade, ter um approach às discussões sobre compliance do ponto de vista de um advogado societário como o meu é procurar entender como o compliance verdadeiramente se entranha nas companhias, nas estruturas das companhias, nas estruturas das empresas. E é esse o exercício que eu queria trazer para vocês. Isso porque, no Brasil, as discussões sobre compliance existem já há bastante tempo, desde 1998, 99, eu me lembro de ver as primeiras discussões. Com o tempo, o compliance foi sendo cada vez mais reconhecido como importante. Primeiro, no setor financeiro, muitas inovações de governança entram pelo setor financeiro, depois em outras empresas, mas ele ganhou muito destaque com a lei anticorrupção, sobretudo porque a regulamentação da lei anticorrupção estabeleceu que a existência de um programa efetivo de compliance é relevante para efeitos de dosimetria das penas. Mas como a gente faz nesse mundo em que o compliance foi se tornando tão importante para entender qual é o verdadeiro papel dele nas empresas? Como a gente faz para não criar estruturas gigantescas, complexas, e que mais servem de empecilho para o desenvolvimento das atividades empresariais do que outras coisas? Veja, eu tenho horror quando alguém me fala que na sua empresa o compliance é um compliance amigo do negócio. Compliance tem que ser chato, tem que gerar problemas, tem que trazer dificuldades. No entanto, como fazer para que o compliance não seja permanentemente um corpo estranho? E o caminho para entender o real papel do compliance passa por algumas discussões de direito societário, na minha opinião. E passa, sobretudo, por algumas discussões relacionadas à forma pela qual os deveres dos administradores foram se transformando nos últimos tempos. Vou pedir licença para abrir um longo parênteses societário. Vocês sabem que, no direito societário, os deveres dos administradores são caracterizados como chamados deveres fiduciários, deveres muito abertos, dever de diligência, dever de lealdade, que são definidos pela lei em termos muito gerais. O dever de diligência, por exemplo, é definido pelo artigo 153 da Lei das SA como o dever de empregar, no exercício de suas funções,
o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. É uma fórmula que vem praticamente desde o direito romano. E esse desenho muito genérico dos deveres fiduciários, ele tem grandes vantagens e grandes desvantagens. Grandes vantagens. Eu não preciso reescrever a lei a cada 5 minutos. Se eu tivesse uma lista do que é considerado dever fiduciário, cada um com um conteúdo muito claro e muito objetivo, a mera evolução do ambiente empresarial faria com que essa lista fosse superada o tempo inteiro. Porque as práticas vão mudando. Ser diligente nos anos 50 é diferente de ser diligente hoje. É a mesma questão que aquele exemplo típico do direito penal. O que é mulher honesta? A mulher honesta nos anos 50 era a mulher que não usava biquíni, que não era separada. A mulher honesta hoje é a mulher que não dá golpe financeiro. Depende, varia. Os conceitos se transformam. E o fato é que essa transformação do dever de diligência ilustra a forma pela qual os controles internos, o compliance, surgem na cultura empresarial, sobretudo do ponto de vista jurídico. Esse dever de diligência, no âmbito dos conselhos de administração, era preenchido no século passado a partir de um determinado paradigma, a partir da imagem de que o conselheiro não tem a obrigação de fiscalizar permanentemente a companhia, porque ele tem uma competência própria, ele tem uma presença intermitente na companhia, ele não está o tempo todo desenvolvendo atividades de negócio, ele só deve fiscalizar a companhia, fiscalizar as atividades da diretoria, que são atividades cuja fiscalização está no núcleo das atividades do Conselho de Administração, se houver um sinal de alerta, se houver um red flag. O red flag costuma ser alguma denúncia, alguma sinalização nas demonstrações financeiras, algo que demonstre que pode haver uma irregularidade. Historicamente, os casos norte-americanos de dever de diligência se organizaram dessa maneira até 1995, quando ocorreu o caso Kermark, que foi um caso que gerou uma mudança de paradigmas. O que se passou a entender no caso Kermark? As empresas hoje vivem em ambientes cada vez mais complexos. A regulamentação antitrust, regulamentação sanitária, regras trabalhistas, relação com o consumidor, regras ambientais, todos esses elementos são elementos que na década de 50, na década de 60, eram irrelevantes para um conselho de administração fiscalizar. E ninguém no conselho de administração ia ser especializado nessas coisas. No entanto, a partir da década de 70, vários desses elementos foram começando a se tornar importantes, em razão de mudanças legislativas, em razão de mudanças culturais. Por exemplo, no fim da década de 70, surgiu o FCPA nos Estados Unidos, a legislação anticorrupção, que trata de práticas ocorridas no exterior. O que isso exige em termos de controlar determinados riscos? Na verdade, o que a gente viu dos anos 70 para cá é que, se antes o que colocava em xeque a capacidade de uma companhia sobreviver era a sua capacidade de comprar matéria-prima, de ter relação com fornecedores, de vender seus produtos, a partir dali, a capacidade de uma companhia sobreviver decorre desses aspectos, mas ela é profundamente afetada pela existência de práticas irregulares em vários daqueles campos que eu referi para vocês. Crimes ambientais passaram a colocar em xeque a capacidade de continuidade de empresas, em razão das multas, em razão da necessidade de recomposição. Hoje, no mundo de internet, de redes sociais, isso é ainda mais grave, porque qualquer tipo de conduta inadequada pode gerar efeitos muito graves e perda de valor de mercado. O que a gente vê a partir daí? E o que a Corte de Delaware reconheceu, então,
no principal caso em que se começaram a consolidar algumas bases. Por isso que é para isso que a gente vai discutir agora. Que todos esses outros assuntos são fatores de risco à continuidade da empresa. E se os conselheiros não conseguem acompanhar isso cotidianamente, porque, de fato, o conselho não tem condições de acompanhar isso cotidianamente, ele não pode mais se apoiar no paradigma, por outro lado, da red flag, da bandeira vermelha que apareceu. Ah, não apareceu a bandeira vermelha, não estou obrigado a fiscalizar nada. Não. Os novos desafios dos conselhos de administração envolvem que os conselhos criem mecanismos para levantar red flags. Esse é o nascimento jurídico da cultura dos controles internos. Os controles internos, o compliance, são formas de levantar problemas para permitir o efetivo exercício de supervisão do conselho de administração. E o que tem de bonito nisso? O dever de diligência, como eu descrevi para vocês no começo dessa minha exposição, se transformou. Ele passou a incorporar deveres outros. Para mim, quando nós enxergamos as práticas de compliance dessa maneira, elas são fruto de um mundo que se transformou e de um mundo em que cada vez mais coisas diferentes começam a colocar em xeque a capacidade de uma empresa desenvolver as suas atividades. Então, essas coisas entram no pacote de supervisão e de fiscalização do Conselho de Administração. E esse pacote de supervisão e fiscalização se organiza a partir das práticas de controles internos, a partir das regras de compliance. Quando nós desenvolvemos essa visão, nós começamos a entender como o compliance se integra nas estruturas de governança das companhias. Essa integração é muito mais visceral do que ela parece num primeiro momento. Uma imagem que eu gosto de usar, que está ficando fora de moda em razão do crescimento do vegetarianismo, é que se a gente enxergar o compliance só como aquela obrigação que começou a nascer das boas práticas, que começou a ser imposta por algumas leis, a gente vai estabelecer mecanismos de compliance que são sempre que nem a gordura do cupim, a gordura da picanha, aquela gordura que vem sobre a carne. Quando, na verdade, se nós entendermos o compliance como algo que surge da necessidade de administrar os riscos de um mundo cada vez mais complexo, de criar regras, procedimentos, padrões para lidar com riscos que não são os riscos do core business, mas que necessariamente existem no mundo de hoje, o compliance começa a se tornar a gordura do cupim, a gordura entranhada na carne. Ele se entranha na vida da companhia. E isso é importante por mais de um motivo. O primeiro deles é que isso é muito mais eficiente. Criar mecanismos de controles internos não é meramente comprar soluções de controles internos prontas de qualquer prestador de serviço que vai mudar o cabeçalho e simplesmente adotar novas soluções, as mesmas soluções para diferentes empresas. Criar mecanismos de controles internos é partir de uma análise de risco. Essa empresa tem relação com o poder público? As atividades dela envolvem riscos ambientais? As questões contábeis nesse setor têm se mostrado problemáticas? Eu acredito que a gente vai voltar para isso mais para frente. Tenho relação com populações desprivilegiadas? Exposição ambiental? Risco de FCPA, que é uma preocupação gigantesca para com toda empresa que opera com os Estados Unidos. Eu preciso ter essa análise de risco antes, para, com base nessa análise de risco, pensar nas estruturas que faz sentido implementar. Segundo, esse tipo de raciocínio é importante porque ele é cost-effective. Ele é razoável do ponto de vista dos custos. Compliance, controles internos, geram custos, são despesa. E eles devem ser custos adequados, tendo em vista os riscos a que a empresa está exposta. Não faz sentido eu gastar uma fortuna para um programa de compliance que enfrente riscos aos quais eu não estou exposto. Em outras palavras, essa minha exposição inicial
antes dos comentários que eu vou trazer em resposta às perguntas do Juliano, procurava trazer para vocês uma visão do compliance dentro do direito societário. Em um mundo cada vez mais complexo, em um mundo em que os riscos vêm não só do core business, mas vêm também e, sobretudo, de outros tipos de atividades que podem gerar exposição e perda de valor de mercado para a companhia. A ideia de que o conselho de administração acompanhe essas coisas a partir da criação de mecanismos próprios de controle passa a se tornar cada vez mais importante. E isso faz com que nasça no direito societário a razoabilidade da existência de áreas de compliance, de controles internos, de auditoria. Enxergando dessa maneira, eu enxergo essas áreas como parte essencial do mecanismo de administração de riscos da empresa. E enxergando essas áreas, surgindo dessa maneira, surgindo tendo em vista essas finalidades, eu consigo pensar em o quanto é importante criá-las da forma adequada. One size doesn't fit all. Um tamanho não serve para todo mundo. Eu não compro soluções de compliance só porque é de bom tom, só porque uma contraparte exige. Eu compro porque elas são necessárias tendo em vista determinados riscos que eu sofro. E com isso eu ajudo a administrar esses riscos, ajudo a enfrentar esses riscos e eu gasto dinheiro de forma inteligente. Cada vez mais essa interpretação que eu trouxe para vocês vem se tornando consolidada no universo societário. A CVM, a partir dos casos Sadia e Aracruz, começou a entender que o Conselho de Administração, de fato, não tem obrigação de fiscalizar só quando surge um sinal de alerta, só quando surge um red flag. Ao contrário, ele tem que criar mecanismos que permitam que esses red flags e que esses sinais de alerta apareçam. Essa posição, quando a CVM começou a adotar, ainda na época dos casos Sadia e Aracruz, foi escandalosa. Todo mundo falou, pronto, agora o Conselho é obrigado a adivinhar tudo, a virar clarividente, adivinhar de onde vêm os riscos para o desenvolvimento dos negócios. Com o passar do tempo, as pessoas entenderam que não, que o Conselho é responsável por criar as estruturas de controle, por blindar essas estruturas. E se elas forem adequadamente criadas e estiverem funcionando, ainda que elas falhem eventualmente, isso não representa uma falha do Conselho, porque o Conselho desenhou o que tinha que ser desenhado para a companhia se proteger. Essas eram as provocações iniciais que eu gostaria de trazer para vocês. Agora o Juliano tem alguns pontos que ele gostaria de trazer para a gente aprofundar um pouquinho mais isso e depois nós vamos abrir a palavra para perguntas da audiência. Legal, Otávio, que foi uma explanação muito boa, porque geralmente, da ótica do advogado societário, é uma ótica que conhece bastante do business, né? E acho que ajuda a ter essa visão da pessoa que está só ajudando a olhar se o business está compliance, se está compliance, está tendo as normas. Acho que é uma provocação bem importante. E acho que foi um comentário, Otávio, que você falou aí, eu acho que faz bastante sentido. Mas no fim, acho que a gente vem evoluindo bastante, né? Acho que mesmo os casos mais recentes, eles são frutos de uma transparência maior, né? Porque acho que a gente tem dados e insumos hoje para poder fazer essas análises, discussões, até investigações, uma materialidade que eu diria que no passado era muito mais difícil, né? Então, quando a gente hoje, poxa, uma das impressões que eu tenho, até para a gente começar um pouco das perguntas, é que a gente também tem mais casos hoje em discussão, acho que porque também a gente tem mais informação. E aí fica mais fácil detectar, investigar, avaliar. E aí, eu estava só para a gente fazer um gancho aqui na primeira pergunta que eu queria te fazer, dado que a gente tem esses casos mais recentes, eu queria ver com você se você vê algum padrão nessas crises de compliance mais recentes e se você acha que realmente eles são maiores agora. A gente tem mais casos do que a gente tinha no passado. Bom, eu acho, Juliano, que de fato a gente tem mais casos do que nós tínhamos no passado aparecendo. Mas esses casos, como você destacou, longe de representar uma crise do compliance, eles representam a prova de que
Funciona, né? muitas vezes o compliance funciona, de que muitas vezes as coisas aparecem. É óbvio que muitas vezes as estruturas também falham, porque não existe como criar uma estrutura que seja a prova de fraude, que seja a prova de irregularidades. No entanto, a minha sensação é que, de um modo geral, as práticas empresariais têm melhorado em razão da adoção de estruturas de compliance, controles internos e auditoria nas empresas. Eu tenho algumas preocupações relacionadas a isso, porém, a primeira dessas preocupações diz respeito a essa tendência que nós temos de adotar modelos iguais para todo mundo, para todo tipo de empresa, independentemente das áreas em que elas atuam. Nos bancos, precisa ter compliance, auditoria interna, controles internos e área de administração de risco. Em empresas do setor financeiro, você costuma ter, mesmo nas não bancárias, alguma réplica disso. Às vezes, não com todas as áreas, mas alguma réplica disso. Isso faz sentido, dependendo das áreas com as quais nós estamos lidando, dependendo do porte das empresas. Mas será que isso faz sentido para todo tipo de empresa? Cada vez mais a gente escuta hoje empresas adotando soluções em que o controle interno é feito na primeira linha de defesa, o controle interno é feito no pessoal que está trabalhando. Então, você passa a ter áreas de compliance, auditoria interna, e os controles internos são jogados para quem está efetivamente trabalhando. Ou você tem convergência, você junta a área de compliance e controles internos. Eventualmente, determinados tipos de empresa não precisam de auditoria interna. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é se todas essas áreas, toda essa multiplicação de componentes organizacionais faz sentido em todos os casos e como eles podem ser combinados. Cada vez mais eu vejo uma sensibilidade do mercado para isso. O segundo ponto diz respeito àquela preocupação que eu trouxe para você. Quais são as áreas em que eu, evidentemente, tenho risco? Quais são as áreas que eu preciso cobrir quando eu estiver falando em estruturação de áreas de compliance ou de controles internos numa empresa? Se eu não sou uma empresa importadora, exportadora, eu preciso me preocupar com questões relacionadas a câmbio, a risco de liquidez decorrente de questões relacionadas a câmbio, ou a risco de mercado decorrente de questões relacionadas a câmbio? Talvez não. Se eu não tenho nenhuma relação com a atividade produtiva industrial, se eu não tenho nenhuma relação com o meio ambiente, será que eu preciso me preocupar com esse tipo de questão? O que cabe aonde? Essa preocupação é uma preocupação que faz muito sentido quando a gente discute algumas tendências novas, como o ESG. Quando se fala em ESG, parece que todo mundo tem o mesmo tipo de responsabilidade ambiental, social e de governança. O que a gente tem que pensar é que diferentes empresas podem ter responsabilidades diferentes, podem colaborar em dimensões muito diferentes. Dependendo das minhas atividades, o meu foco pode ser muito mais social do que ambiental. A gente comprou muito a agenda ambiental antes de todas as outras, porque ela foi a agenda do hemisfério norte. Mas será que essa agenda corresponde a todas as necessidades que nós temos no Brasil? Agora, falando disso, eu ainda estou falando das minhas preocupações, da minha obsessão com proporcionalidade. Vamos entrar nas suas questões mais diretamente. Na parte inicial da sua questão mais diretamente. Os casos que a gente tem visto, eles atendem a um determinado padrão? Eles dizem alguma coisa? A minha sensação é que os casos dizem menos sobre grandes tendências de compliance e mais sobre problemas concretos que nós vivemos em determinados momentos. Uma primeira situação em que se discutiu o dever de administradores e controles internos, em que se criou o arcabouço que eu referi para vocês, é a situação dos casos Sadia e Aracruz na CVM, que eu já referi. Naquela época, o que nós tivemos? Tivemos uma crise financeira global. Aquela crise gerou volatilidade cambial. E aquela volatilidade cambial, depois de um longo período de estabilidade cambial na economia brasileira, acabou evidenciando vulnerabilidades na forma pela qual as empresas administravam seu risco de câmbio. Isso significa que todas as empresas tenham esse problema? Não. Mas isso significa que quando o câmbio deu um tropeção, empresas que tinham determinados problemas na sua forma de lidar com o risco cambial tropeçaram junto.
Depois a gente vê as questões relacionadas à anticorrupção, ao combate à corrupção, decorrentes, sobretudo, da publicação da lei de corrupção, do decreto que a regulamentou e da Operação Lava Jato. Em um primeiro momento, nós tivemos uma onda de casos envolvendo anticorrupção e a criação de áreas de compliance focadas nesse tipo de tutela, nesse tipo de proteção. Esse tipo de assunto é um assunto que teria uma chance de se prolongar no tempo, de continuar sendo o centro das áreas de compliance e de controles internos por muito tempo. No entanto, o backlash da Operação Lava Jato, as críticas que ela passou a sofrer, o desmantelamento, inclusive daquilo que foi construção da operação, porque hoje é muito fácil nós encontrarmos os lados negativos, o lado de arbitrariedade. Mas nós não observamos que, de fato, muita coisa se revelou naquela situação, né? E a contramaré que nós tivemos acabou colocando quase que tudo em xeque. E nos últimos tempos nós temos visto que o compliance anticorrupção tem ganho muito menos atenção do que ele tinha na época de ouro da Lava Jato e nos anos subsequentes. Mas, novamente, é um fator externo, um fator exógeno, que acaba fazendo com que as empresas calibrem suas áreas de compliance anticorrupção mais para cá ou mais para lá. Mais recentemente, nós assistimos o caso Americanas, e ao lado do caso Americanas, as discussões de Magazine Luiza. Eu não gostaria de entrar em nenhum desses casos, porque nos dois eu tenho algum tipo ali de impedimento para me manifestar. No entanto, esses casos vieram e essas discussões começaram a aparecer em conjunto com a crise de varejo que nós temos vivido, em especial desde a pandemia, em conjunto com os dilemas que o varejo tem enfrentado. Como lidar com o varejo eletrônico? Como lojas estabelecidas lidam com o varejo eletrônico, integrando, de fato, o varejo eletrônico às suas atividades? Como enfrentar gigantes como a Amazon? E por aí vai. A partir do momento em que o varejo começa a ser cada vez mais questionado, cada vez mais colocado em xeque, começam a surgir problemas nos balanços das empresas de varejo. Então, a minha sensação é que esses casos eles dizem menos sobre uma crise global do compliance, sobre uma crise ampla que nós estejamos vivendo, sobre grandes problemas que nós estejamos vivendo, e mais sobre problemas de setor ou problemas de país que, quando se evidenciam, mostram a fragilidade nas empresas. Eu não acredito que nós tenhamos uma grande fragilidade do ponto de vista de práticas contábeis horizontal em diversos setores no Brasil. Mas algumas fragilidades que existiam no setor de varejo foram evidenciadas nos últimos tempos. Quando eu falo dessa maneira, pode parecer algo um pouco frustrante, porque a sensação é que dos vários casos que a gente tem, a gente só consegue tirar lições no varejo. A gente não consegue tirar nenhuma lição muito maior. E isso é verdade. É muito difícil a gente querer aprender uma grande lição de vida de problemas concretamente ocorridos. A gente tem que enxergar aqueles problemas como eles são e buscar enxergar quais são as causas, quais são o contexto em que eles nasceram. No entanto, eu acho que dá para tirar alguns efeitos macro também dessas crises. É muito possível que, do caso Americanas, nasça um questionamento mais amplo acerca do papel das auditorias, acerca de determinados tipos de procedimentos de auditoria. Ainda é cedo para dizer isso, embora o caso já tenha 1 ano e meio quase, ainda é cedo para dizer isso, mas esse seria um efeito macro que decorreria disso. Agora, para mim, as crises que a gente tem visto mostram muito mais, só para finalizar essa resposta, Claro. fragilidade de setores do que um problema macro de compliance que nós teríamos no país. Eu acho que no fim, né, Otávio, se pudesse talvez tentar contribuir um pouco na sua explanação, o que me parece fazer bastante sentido é que todo setor está sujeito a ter algum tipo de problema com compliance. O que eu acho que acaba despertando ou trazendo à tona os problemas são as crises que emergem nesses setores. Porque você Exatamente. começou a falar aí, me vieram vários casos na cabeça. Poxa,
Em 2008, a gente teve uma crise no mercado financeiro, e aí várias instituições financeiras tiveram discussão de compliance, problemas de demonstrações financeiras. A gente teve na época da crise da bolha da internet, o ponto .com, teve até empresa de auditoria que quebrou, também acho que veio, acho que talvez fica aqui um radar ligado, é que sempre que o setor estiver passando por dificuldades, talvez é uma hora que o compliance tem que estar mais atento para ver se não tem alguma fragilidade, alguma discussão contábil, porque é nessas horas que elas acabam Sombra de aparecendo, dúvida. Sem né? sombra de dúvida. Eu acho que essa é uma regra de ouro, Juliana. E é muito difícil tentar criar regras para evitar os problemas que vão ocorrer no futuro. Não tem remédio. A regulamentação ela é sempre muito boa para evitar a crise que passou. As novas crises virão de novos desafios. O que a gente tem que olhar são os estímulos dos setores, são as regras que vigoram em cada setor. E é a estrutura que afeta a formação de preços, que afeta a geração de resultados naqueles setores. Onde tem uma crise aparecendo, provavelmente depois vai aparecer uma crise de compliance. Isso é um risco que é mais Acho que claro e é uma essa é uma aposta. constatação mesmo. Também fiquei com essa boa constatação. E eu estava só pegando um gancho nessa nossa, nessa parte que você falou de prevenção e tal. Mas aí, o que você diria que seria um bom programa de compliance? Em linhas gerais, como você acha que ele poderia construir um bom programa de compliance? Que é meio que um exercício de futurologia, porque é o que você está falando, né? É difícil de prever tudo, mas o que você diria que talvez fosse uma espinha dorsal para construir um programa efetivo? Eu acho que a primeira de todas as coisas é a gente entender aquele papel do compliance que eu referi no começo da minha exposição. Ele não está ligado ao compliance, controles internos, ele não está ligado exclusivamente ao atendimento de obrigações regulatórias, ao atendimento de uma exigência de uma contraparte contratual. Se eu enxergar o compliance dessa maneira, ele vai ser sempre papel e ele vai ser sempre custo. Para mim, o ponto de partida adequado de qualquer programa efetivo de compliance reside na discussão de uma matriz de risco. Eu preciso ter uma matriz de risco discutida em conselho de administração, discutida nos órgãos de governança e validada, com base na qual eu decida o que eu vou efetivamente fazer. Se por essa matriz de risco, por exemplo, eu decidir priorizar determinadas áreas em detrimento de outras, reconheci isso de maneira motivada, assumir que isso faz sentido, tendo em vista a minha atuação, tendo em vista os riscos a que eu estou sujeito, e de repente surgir uma falha em uma outra área que não está coberta por essa matriz, ainda assim eu posso dizer que eu cumpri o meu dever de diligência. Porque eu fiz um exercício inicial, eu racionalmente identifiquei de onde os problemas poderiam vir, e eu usei os recursos que são escassos para enfrentar os problemas onde eles poderiam vir. Obrigações de compliance não são obrigações de cobrir 100% das atividades da empresa. Elas são obrigações de olhar para aquilo que envolve risco, para aquilo que envolve a necessidade de algum tipo de controle. Então, para mim, o mais importante é que o programa seja consciente, que ele seja pensado. Assim eu evito, primeiro, ser acusado de querer fazer um programa que cobria tudo e não corria nada. Segundo, ser acusado de comprar um programa absolutamente inútil e irrelevante, e se eu precisar me defender, não consigo usar esse programa para nada. Terceiro, jogar dinheiro pela janela. Fora isso, a gente tem uma série de elementos que constam do decreto de corrupção, se eu não me engano, do artigo 41 do decreto, e que são inspirados na experiência americana, sobretudo nas Sentencing Guidelines, que são aqueles elementos padrão de um programa efetivo de compliance. Você tem que ter o tone at the top, você tem que ter um posicionamento claro da alta administração favorável a esse tipo de conduta. Você tem que ter treinamentos periódicos, você tem que ter um monte de outras coisas. Mas tudo isso eu coloco no plano do varejo. Tudo isso são coisas que eu preciso adotar porque elas estão ali na lista. Uhum. O que é importante para mim é não fazer um programa burro. É saber aonde eu vou estar gastando dinheiro e saber quais são as decisões que eu tomei.
Ótima resposta. E uma das coisas também que eu acho que é uma dúvida que a gente tem, tá? É que ações que você vê que os órgãos reguladores vêm adotando para conter essas crises de compliance? E, no fim, o que você acha que, puta, se a legislação atual ela contempla todos esses novos desafios da governança? Acho que é uma dúvida. A minha impressão aqui, Juliana, é que a gente tem, eu vou falar um negócio meio óbvio, a gente tem ações boas e ações ruins. Eu colocaria as ações dentro de dois grandes pacotes. No universo das ações boas, a gente tem o tipo de estratégia que a CVM e o Banco Central usualmente adotam para lidar com seus agentes regulados. Isso não vale para a companhia aberta. Mas quando a gente olha as regras da CVM para qualquer prestador de serviço, ela tem determinadas regras referentes à organização das responsabilidades entre os administradores. Ela sempre cria um administrador responsável pelo negócio e um administrador responsável pelo cumprimento das regras, procedimentos e controles internos. É essa terminologia até que a CVM adota. Eu acho que criar centros de imputação de deveres e de responsabilidades é um caminho extremamente adequado. Quando eu crio esses centros de imputação, eu facilito a responsabilização, que de outra maneira fica diluída, e eu crio alguém que vai assumir determinadas obrigações. Eu faço aquela pessoa, de alguma forma, se mexer. Esse é o tipo de estratégia que eu acho correto. O tipo de estratégia que eu acho errado é o conjunto de iniciativas legais que a gente viu a partir de Americanas, sobretudo, e que se estabelecem obrigações as mais bizarras, procurando resolver aqueles problemas que já aconteceram. Então, você alarga o número de responsabilidades das empresas de auditoria, você cria novas responsabilidades para o conselho de administração, você cria novos crimes, você faz toda uma regulamentação olhando para trás, olhando para aquele problema que aconteceu. E uma regulamentação justiceira e cara do ponto de vista de implementação. Quando eu falei das iniciativas boas do CVM, eu falei que uma parte dessas iniciativas está ligada à criação de centros de imputação de deveres e responsabilidades. Mas tem um outro tipo de iniciativa boa. Eu falei também que essas iniciativas geralmente não incidem para as companhias abertas, para as empresas comuns. O que é bom para as empresas comuns? Simplesmente criar regras engessando estruturas de governança, como essas leis que se propuseram a partir do caso Americanas fariam? Não. Vamos trabalhar com transparência de processo de governança. Vamos trabalhar com o comply or explain, o adote ou explique. Vamos trabalhar com padrões que sejam trazidos para a publicidade, para o mercado. E terceiro, vamos trabalhar com a clara responsabilização de quem descumpriu suas obrigações. O segredo da governança, do ponto de vista das iniciativas de regulador, está na imputação de deveres e responsabilidades para centros de imputação claramente definidos, na criação de regras de transparência que permitam algum controle pelo mercado e alguma disciplina de mercado, pelo menos no caso das companhias abertas, e na efetiva ação de responsabilização. Aqui a gente vê que tanto a CVM, quanto o Poder Judiciário, quanto outros órgãos, são muito falhos. No Brasil, a gente tem regras bastante adequadas para muitas das práticas que nós estamos discutindo. No entanto, nós temos uma fragilidade muito grande no enforcement. A fiscalização, a aplicação de penalidades, a condenação por determinadas irregularidades é muito difícil aqui. Por um lado, é compreensível que essa condenação seja difícil, por exemplo. É fácil visualizar que a CVM consiga condenar alguém por descumprimento do dever de diligência. Mas daí eu transformar isso em uma responsabilidade penal há um longo caminho. O direito penal se apoia sobre uma série de garantias que são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade. Mas por que eu não consigo responsabilidade civil? Por que no Brasil nós temos um histórico tão horroroso de responsabilidade civil de administradores de companhias abertas?
Na verdade, nós temos esse histórico por causa de interpretações muito conservadoras, os artigos 149, 246, 159 e 246 da Lei das SA, e porque o nosso direito societário é um direito societário do controlador. A doutrina é feita pelos advogados do controlador, como muitas vezes eu também sou, mas a doutrina é feita toda dentro de um ponto de partida de que a responsabilização deve ser absolutamente excepcional. E com isso nós neutralizamos as ações de responsabilidade. Hoje nós temos em discussão o projeto de lei 2925, que foi proposto em 2023, que tende a reformular todo o sistema de responsabilização, o chamado enforcement privado dos administradores e, eventualmente, até sócios de companhias abertas. Com esse sistema reformulado, talvez nós consigamos reforçar essa terceira perna, a perna da efetiva responsabilização das pessoas por práticas inadequadas. Agora, para mim, essas são as iniciativas mais importantes. E, para mim, essa é a única proposta legislativa verdadeiramente importante. Muita gente no mercado apresentou críticas a essa proposta, dizendo que nós iríamos nos transformar nos Estados Unidos, iríamos ter uma indústria de litígios societários. Eu acho essas críticas muito exageradas. O ponto de partida que nós temos é que nós não temos nem litígios societários, porque esses litígios são sistematicamente esvaziados por interpretações extremamente conservadoras da legislação societária. Então, em termos de iniciativas, o que nós precisamos é dar os passos necessários para discutir responsabilidade civil. E assim nós jogamos novamente no mercado a possibilidade de fazer o enforcement das normas. Infelizmente, o fortalecimento da CVM foge ao controle do mercado. O fortalecimento da CVM passa por pontos que a própria CVM tem destacado o tempo inteiro. Precisamos de novos concursos, precisamos discutir orçamento, precisamos discutir a forma correta de aparelhar as áreas técnicas da CVM, no bom sentido. Mas essa é uma discussão muito mais complicada e para a qual eu vejo horizontes muito mais remotos. Eu acho que é um grande. Uma das coisas que você mencionou, né, Otávio, também acompanhando um pouco da minha trajetória de advogado, eu sempre tive a sensação que os reguladores se movimentam, só se movimentam nos momentos de crise, e aí eles se movimentam tardiamente e geralmente como um pêndulo. Não tem nada, de repente ele quer ter um mundo perfeito. Cria um arcabouço regulatório super complexo, e aí ele vai de 0 a 100 em questão de dias. E acho que talvez acho que o grande desafio dos reguladores é tentar ter as boas discussões antes das crises, né? Sim. Porque eu acho que esse talvez é o momento de calmaria que precisa para envolver os próprios participantes do mercado, envolver os agentes, envolver os advogados para ter uma discussão mais estruturada, acho que com mais calma, tem o problema na mesa, acho que isso também acho que talvez para mim seria Sim, uma boa prática para os reguladores, teria uma boa regulação para esse. eu acho que sim. Acho que para isso o segredo é estar atento a determinadas tendências mundiais e é pensar em como refletir essas tendências em obrigações, sobretudo de informação, de disclosure. Quando a gente olha o formulário de referência, ele foi criado em 2009, dentro de uma perspectiva de tudo aquilo que eu evidencio, tudo aquilo que eu trago à luz, se torna sujeito a um maior controle. Até hoje, a gente tem muito pouco exercício desse controle do conteúdo do formulário de referência. Mas as informações elas são importantes para permitir que o mercado comece a cobrar. Quem sabe se a gente tiver regras de enforcement privado melhores, regras de responsabilidade civil melhores, não fique mais fácil cobrar. Agora, reagir à crise instaurada, como esses projetos de lei que vieram depois de Americanas, é o pior dos mundos. Isso me lembra muito um conto daquele autor argentino, Jorge Luis Borges. É um conto muito curto. Borges gostava de inventar civilizações, povos perdidos. Ele era muito influenciado por esse tipo de literatura de viagem do século XIX, né? E ele tem um conto em que ele fala de uma civilização
que existia naquelas planícies do centro da Ásia, que era especialista em desenhar mapas. As pessoas desenhavam mapas incríveis, um melhor do que o outro. Mas a forma que eles encontraram para transformar esses mapas em coisas cada vez melhores foi aumentar o tamanho, até o ponto em que eles chegaram aos mapas perfeitos, que tinham exatamente o tamanho da região mapeada. E quando eles chegaram nesse ponto, aquela civilização perdeu a sua razão de ser, porque o mapa do tamanho da região mapeada não tem mais função nenhuma. E desapareceu. É uma das civilizações perdidas da Ásia. E ele acaba o conto falando que hoje você anda por aquela região e vê grandes bolas de papel sendo levadas pelo vento. No fundo, quando a gente olha a regulamentação que vem depois de crise, ela é sempre muito detalhada para tentar evitar todos os problemas daquela crise. E ela costuma ser inútil, porque aqueles problemas não vão se repetir. Ou ela costuma criar estruturas de governança absolutamente artificiais. Eu vou dar um exemplo de regulamentação da CVM para isso. Quando a CVM regulamentou as bolsas, primeiro pela resolução 461, agora pela instrução 461, agora pela resolução 55, se eu não me engano, ela tinha um dilema. Ela tinha que regulamentar a autorregulação, que dizer como fazer. Ela estava morrendo de medo dos conflitos de interesse na autorregulação. Então, ela fez uma regra de autorregulação que é tão amarrada, tão cheia da necessidade de indicar independente, blindar isso aqui, blindar aquilo ali, que toda vez que se vai eleger um conselheiro para um conselho de autorregulação de entidade administradora de mercado, você precisa pedir o waiver para a CVM. E a CVM sempre dá o waiver na prática. Por quê? Porque a regra era destinada a enfrentar um medo legítimo, mas ela virou o mapa do tamanho da coisa, mapeado. A gente não pode trabalhar com isso. A gente tem que trabalhar com regras que sejam inteligentes. E eu gosto de reforçar estabelecimento de estruturas de governança, de deveres e responsabilidades para pessoas específicas, disclosure e capacidade de enforcement, para mim, são o caminho. Você falou da 461, eu conheço, tô sujeito a ela. A gente tem aqui na Vortex, no grupo, tem uma administradora de banco organizado, que é exatamente isso. Tem tantos senãos para o conselheiro que você não acha. E os poucos que tem, então, né, é verdade, é um desafio. E aí, quando você perde o waiver, na verdade, você acaba trazendo alguém que não tem nada a ver com esse Exatamente. universo, enfim. Sabe, aí a gente está chegando perto do fim aqui, mas só para encerrar, o que você diria aí que são pontos de atenção ou boas práticas para a gente evitar crises como essas que você mencionou aí? Para mim, o segredo para evitar crises como essas reside em criar estruturas de governança adequadas que envolvem reconhecer que o conselho de administração tem função de supervisão da diretoria e que essa função não surge só quando aparecem red flags, mas, ao contrário, ela é a função de criar as estruturas que vão trazer esses red flags. O conselho tem que se sentir responsável e tem que saber que ele pode ser responsabilizado se ele não criar essas estruturas, e passa por criar estruturas de incentivos adequadas. Em que medida, por exemplo, estruturas de remuneração nas empresas não geram assunção de riscos desnecessários, não estimulam fraudes? Além disso, eu vou trazer uma lição que é meio nova até para mim, mas que eu aprendi que ela é muito importante. Sobretudo quando a gente lida com órgãos colegiados, hoje em dia, cada vez mais é importante pensar em diversidade na composição dos órgãos. A diversidade, ela não é boas energias, ela não é mostrar que você é bacana, mas ela é, muitas vezes, quebrar o clube do bolinha que aqueles órgãos são. A gente tem que pensar inteligentemente nas estruturas de governança. E conselhos formados só pelo mesmo grupo de velhinhos há muito tempo são conselhos que repetem os mesmos padrões. É importante quebrar alguns padrões. Não estou falando necessariamente em combinar diversidade de gênero, de raça e tudo mais. Não estou chegando nesse tipo de detalhe, mas que é importante aprender a quebrar padrões, porque cada empresa desenvolve sua própria cultura. Cada empresa funciona dentro da sua própria cultura. E se eu tenho necessidade de fiscalizar, se eu tenho necessidade de evitar fraude, se eu tenho necessidade de evitar as más práticas, que muitas vezes surgem do dia a dia,
eu tenho que ser capaz de quebrar esses padrões a partir de desenhos de governança inteligentes. A diversidade, na verdade, de ideias, né, Otávio? Acho que essa talvez esse é o, Sim, a diversidade acaba sendo a diversidade de ideias. né? Não, legal. Acho que foi uma aula aqui, não foi um bate-papo, foi uma aula Imagina. falar com você sobre o assunto. Queria agradecer, foi um prazer poder dividir com você o painel aqui, Otávio. E acho que é isso. A gente está caminhando para o fim, não tem perguntas aqui do público. E acho que era isso. Quer agradecer e não sei se você quer falar alguma coisinha para encerrar, mas está nos finalmente aqui. Não, queria provocar o público para eventualmente trazer alguma questão. Vamos lá. Tem 65 participantes aqui. Opa, Não apareceu nada. nada. Por enquanto, Então, nada. eu gostaria de agradecer e, novamente, gostaria de reiterar. É muito importante que nós aprendamos, como advogados societários, como advogados empresariais, a discutir compliance da forma inteligente. É uma realidade que veio para ficar. É uma realidade que só vai ganhar complexidade no mundo de ESG, em que cada vez mais essas coisas vão entrando em deveres fiduciários. Mas é uma realidade que tem que ser enfrentada de maneira inteligente. Nós não podemos comprar pacotes prontos, não podemos gastar dinheiro nisso sem pensar em quais são os riscos que eu verdadeiramente preciso enfrentar. Esse é o nosso desafio hoje. Me repito mais uma vez, mas para mim, essa é a chave que nós temos. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, então, Otávio. Agradecer ao Imagina, público de obrigado casa a que todos. assistiu aí e a gente se vê numa próxima aí.